regularização de imóvel, regularização fundiária, regularização por REURB. Já escutou falar sobre esses processos? Por quê? Porque esse é mais um novo ascender da regularização de imóveis. Se você é um engenheiro civil, um arquiteto ou um técnico e não tem conhecimento nesses processos, eu sinto muito, mas você está perdendo a oportunidade de ganhar dinheiro nessa área. É mais um leque da regularização. Eu sou a Bruna Lacerda, engenheira civil, especialista em regularização de imóveis e projetos de prefeitura, e todos os dias eu trago conteúdo aqui para você dominar a regularização de imóveis e faturar mais de R$ 10.000 por mês. Hoje temos 2 escritórios focados na área de regularização e mais de 4 mil alunos no Brasil inteiro que faturam alto com regularização. Então, se você quer estar entre esses profissionais, ser uma pessoa que fatura alto, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada do que acontece aqui no canal. E agora vamos falar sobre o processo, então, de regularização fundiária, de REURB. O que significa esse tipo de regularização? Bom, vamos lá. Esse é mais um leque, como eu disse, mais uma oportunidade que surgiu no mercado de regularização. Esse surgimento não é tão novo assim, tá? O que acontece? Lá em 2017 foi criada uma lei que ela vai se tratar de regularização fundiária e REURB. Mas, Bru, o que significa regularização fundiária e REURB? Basicamente é o seguinte, imagina o cenário, vamos imaginar que você tem um cliente, que ele tem um imóvel, que ele tenha 10 mil metros quadrados. E ele decidiu por conta própria fazer o parcelamento desse solo. Ele decidiu ir lá e vender partes desses lotes ali, fazendo lotes menores. Porém, ele não fez um processo de regularização na prefeitura para autorizar esse parcelamento de solo. Numa situação como essa, gente, basicamente, sabe o que acontece? O imóvel fica irregular. E eu vou trazer uma informação importante que eu quero que você entenda, porque a maioria das pessoas não tem esse conhecimento. Mas olha só, a pessoa que ela fez esse parcelamento, esse seu cliente que fez um parcelamento, ele cometeu um crime, tá? Por quê? Porque ele infringiu algo que já existe uma lei, ele fez aquilo ali querendo, vamos dizer assim, não pagar impostos e tudo mais, e aí ele infringiu a lei. Isso aí, gente, é até caso de cadeia. Então, a pessoa que ela vende o imóvel ali parcelado sem estar regularizado é até caso de cadeia, tá? Então, isso é um crime dentro da própria legislação que foi criada lá em 2017, é falado sobre isso. E aí, o que acontece? As pessoas que compram, ela não tem a documentação, porque aquilo ali não foi parcelado. Só que aí, durante um tempo, essas pessoas ficavam prejudicadas. Normalmente era um loteamento que ficava irregular, e essas pessoas que compravam ficaram prejudicadas. Sendo assim, lá em 2017 foi criada uma lei, e essa lei ela vem para ajudar essas pessoas que fizeram a compra desses imóveis, a compra desses lotes. E essa lei é a lei de REURB, regularização fundiária. Qual que é o objetivo dela? O objetivo dela é fazer com que os imóveis que foram construídos até 2017, tá? Até dezembro de 2017, esses lotes que foram separados, eles consigam ser regularizados. Então eu quero trazer para você que, se você já assistiu algum dos vídeos aqui do canal, você já viu que eu falo bastante sobre a questão de regularização de lote e regularização de construção. O que vai distinguir a regularização de lote da regularização de construção? Quando eu falo de regularização de lote, nosso objetivo principal é fazer com que seu cliente tenha um nome na documentação. Porque sem o nome da documentação ele não faz nada, ele não faz regularização de construção, ele não faz absolutamente nada. Sendo assim, é importante você ter esse conhecimento e entender que a regularização do lote é para que o seu cliente tenha o nome da documentação. Quando a gente está falando aqui desse processo de REURB, é justamente para o seu cliente ter o nome na documentação. Porque lembra que eu te falei? A pessoa vendeu ali de forma irregular e aí a outra que comprou, gente, não tem o nome na documentação. Então, o nosso objetivo é fazer com que essa pessoa tenha o nome na documentação. Então, é mais um processo onde a gente fala que vai ser uma regularização de lote, com o objetivo principal para que o seu cliente tenha um nome na documentação do imóvel, tá? Então, lembrando, já que se trata de uma regularização do lote, esse processo de REURB, de acordo com a lei, ele é dividido em duas formas, tá? Existe um tipo de REURB, onde a própria prefeitura ela paga ali a documentação dessa pessoa. Como assim ela paga? Vou te explicar. Para o cliente que está ali ganhando a documentação, sai de graça, certo? Mas ela paga alguém, a prefeitura paga alguém para estar fazendo isso. E a outra forma, para entrar nesse quesito de conseguir isenção, a pessoa tem que comprovar baixa renda. Então, tem alguns critérios que precisam ser seguidos, que a prefeitura vai analisar para ver se enquadra para conseguir estar em baixa renda, para conseguir esse tipo de regularização. Beleza. E aí, a segunda forma é através do processo onde não comprova ali
a parte onde ela não tem ali essa renda para pagar, e aí ela vai ter que pagar. E aí ela contrata você para fazer esse processo. Aí você deve estar pensando, cara, mas então quase não tem oportunidade, porque a prefeitura, ela vai estar pagando ali para fazer o processo. Exatamente, o detalhe está aqui. Você pode prestar serviço nessas duas situações, porque a prefeitura ela precisa de pessoas que atendam esse tipo de serviço. Então você pode prestar um contrato para a prefeitura para estar regularizando os lotes para a prefeitura e a prefeitura vai estar dando ali a documentação, a escritura desses imóveis, desses lotes para os proprietários. Então você pode trabalhar para a prefeitura. Normalmente isso é uma oportunidade muito grande, por quê? Porque quando a prefeitura fecha ali esse processo, às vezes ela fecha tipo de uma quadra. Imagina um cenário onde nessa quadra tem aproximadamente 30 lotes. Vou te dar um exemplo. Tem 30 lotes. Desses 30 lotes, vamos imaginar que a prefeitura vai te pagar ali R$ 1.500 por cada lote. O processo não é um processo muito burocrático, tá? É um processo simples. E aí você vai entregar, o seu papel ali vai ser entregar um projeto para a prefeitura. Vamos imaginar que você vai pagar, a prefeitura vai te pagar R$ 2.000, no melhor cenário. Vamos lá, então 30 lotes de R$ 2.000. A gente está falando de R$ 60.000. E é um processo que com certeza você consegue fazer aí, sei lá, em 10 dias você consegue fazer o levantamento de todos esses imóveis. Então é um tipo de serviço que você vai poder atuar. Bru, mas essas áreas aqui que eu tô vendo aqui não envolvem a parte onde a prefeitura doa essa documentação. Sendo assim, o que você vai fazer? Você vai trabalhar com outro tipo de REURB, que é o REURB onde o cliente vai te pagar para fazer esse processo. Você vai fazer aquilo ali pro cliente. Ao invés de estar fazendo para a prefeitura dando pro cliente, você vai fazer direto pro cliente. E o cliente te paga para isso, tá? Aí, os valores comparados ao que é pago pela prefeitura e ao que é pago ali do seu cliente para você, ele é mais alto. Então é um processo que, por exemplo, lá na prefeitura você ia cobrar 2.000 só que você ia fechar uma quadra inteira. Quando a gente fala de um processo onde você vai fazer para o cliente, você pode cobrar 5, 7 mil reais por um processo como esse. Então é mais uma oportunidade, mais um mercado de trabalho. Então por que eu tô falando desses dois tipos de REURB aqui para você? Porque são duas oportunidades e é o que muitos profissionais não conseguem entender, que isso é um mercado que ele deve ser explorado e que não tem profissional que atenda. Tem várias prefeituras no Brasil inteiro que não tem nem o setor de REURB porque não sabe nem como começar esse processo. E aí, o seu papel vai ser chegar ali e oferecer seu serviço para estar fazendo esses levantamentos desses imóveis. Só que eu quero trazer para você que, como eu falei lá desde o início, isso se trata de um processo de regularização de lote. Sendo assim, a regularização do lote, o objetivo principal é que o seu cliente tenha um nome na documentação. Só que, lembrando, isso vai ser apenas do lote. Só que a maioria desses lotes existem pessoas que moram lá, não é verdade? Então essas pessoas normalmente já construíram a casa. Se não está no nome do cliente, com toda certeza a construção está irregular. Não tem como a construção estar regularizada. Sendo assim, você vem com mais um leque de oportunidade. Esse mesmo cliente que fechou com você um processo de REURB, ou o cliente foi atendido ali pela prefeitura e você estava por trás, ele precisa fazer o processo na prefeitura da construção, da Receita Federal e do cartório, porque ele precisa ter o habite, ele precisa ter a CND e depois ele precisa verbar a construção na documentação. Claro que existem algumas formas, por exemplo, quando a pessoa é de baixa renda, às vezes ela consegue só a averbação da construção, ela consegue ali no cartório de forma gratuita, comprovando ali tudo aquilo que eu te falei, né? Só que ela precisa de alguém que faça isso para ela. Aí é o momento onde você entra para estar prestando esse tipo de serviço. Então, esse tipo de regularização, ele traz junto um monte de oportunidade. Por quê? Porque primeiro você regulariza somente o lote, e aí depois você precisa entrar com um processo de regularização da construção. Então, sendo assim, às vezes um processo que você ia pegar, que você imagina, não tinha nem conhecimento, você fecha ali com a prefeitura, fecha uma quadra, você fecha mais de R$ 60.000 por uma quadra. Depois você ainda vem com processos de prefeitura, Receita Federal e cartório, olha o quanto você pode faturar nesse mercado. E o importante é você ter esse conhecimento e entender, e a partir desse momento agora, o que você vai fazer com esse conhecimento? Você precisa colocar em prática. Então, se eu puder falar para você, entre em contato na prefeitura para ver a oportunidade de estar surgindo esse tipo de serviço no seu município e começa a atender esse tipo de serviço, porque é uma demanda muito alta para os processos de regularização, e aí essas demandas, né, elas não têm ali profissionais, as pessoas não têm profissionais que façam esse tipo de serviço. Então esse é o seu momento de estar oferecendo esse serviço e entrando nesse mercado e faturando alto. Então comece a fazer isso, e a próxima coisa que você precisa fazer é aqui, deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para você não perder e não errar nada nos seus processos, porque você vai assistir as aulas
aqui que eu libero para você aqui no nosso YouTube, e isso vai facilitar para você atender qualquer cliente de regularização. Te vejo no nosso próximo vídeo.